Sabe o que me tira da paciência? Oi, aqui é Yumi Nishida e Em Busca da Felicidade, esse é o Pode Ter Paciência. Esse monte de vídeo falando sobre Midnight Gospel, pegando um monte de view. Pois é, fomos batendo aqui, galera. Eu me sinto perdendo oportunidade sempre, qualquer circunstância. Isso é normal de mim já. Bom, enfim. O que me motivou a fazer esse podcast não é nem isso, né? Eu só precisava completar a minha introdução mesmo, que é essa. Atenção, este podcast terá muitos spoilers. Fique avisado e veja por conta e risco. Bom, começando aqui, o primeiro choque que eu lembro de ter tomado no início dessa série foi logo quando o Clancy, que é o personagem principal, ele vai escolher um planeta para simular, e as duas terras que ele escolhe, elas morrem. Tipo, o planeta acaba. Ou seja, eu já interpretei logo de começo, assim, que a humanidade ele não tem salvação. Beleza, né? Beleza. E engraçado que quando você assiste a série pela segunda vez, tipo, os episódios eles fazem mais sentido. Como eu não tô acostumada com esse tipo de proposta, né? Eu acredito que a maioria de nós também, a gente nunca viu algo desse tipo. Então, se você conhece, me indica aqui nos comentários, please, porque eu tenho interesse. Então, tipo, aí o meu cérebro ele fica tentando entender o episódio, meio que eu acabei pegando a coisa mesmo só lá no meio do episódio. Ai, que dor de cabeça eu tô. Bom, como eu tava esperando meio que o episódio começar, entre aspas, e algum diálogo relevante, entre aspas, de novo, eu meio que perdi metade da conversa. Até perceber que aquela ia ser a conversa mesmo, até o final do episódio, né? Não que eu não goste desse tipo de assunto, eu acho esse tipo de debate ele super interessante. Inclusive, eu sou, tipo, super consumista de podcast, por exemplo. Mas o tom de voz dos personagens, né? O tom de voz da conversa que eles usam não é um tom de diálogo. Perdão. Não é um tom de diálogo de animação comum, né? Eles ficam falando um em cima do outro. Geralmente, quando é animação, tem um espaço entre as falas dos personagens, né? E são mais destacados. Enfim, eu acho que a maioria entendeu. Pra mim... Quem é? Bom, fui resolver umas intromissões, porque eu fico muito sem graça de gravar quando tem gente perto. Onde que tava? Eu não lembro nem o que eu tava falando, deixa eu ver. Tá, lembrei. Olha, pra mim, naquele começo de episódio, tudo que tava sendo falado, ele parecia, sério, um grande parênteses gigante dentro do episódio, antes de começar o episódio de fato. Mas não é isso que acontece, né? Tipo, ele já começa falando realmente o que vai ser falado no episódio inteiro. É que eu não tava acostumada. Bom, aí quando é assim, nesses casos que eu interpreto que é um parênteses gigante, né? Até na sala de aula, eu faço isso também. Tipo, o meu cérebro, ele filtra, de certa forma, o que é importante prestar atenção do que não é. Eu acredito que isso, na verdade, seja um sistema natural até do ser humano de otimização, economia de energia, etc, né? Essas coisas. Tipo, ele fica meio que adormecido, esperando o sinal para acordar. Tipo, nas minhas aulas, que elas são de exatas, tem muito professor que fica fazendo desenvolvimento de umas fórmulas prontas que a gente vai usar depois, né, em vários momentos. É interessante, sim, tipo, ver pelo menos uma vez e tal. Afinal, a gente tá num curso de faculdade, né? Mas, de todas as vezes que eu prestei atenção mesmo, eu me arrependi. Tanto, mas, tipo, a gente tem 4 horas de aulas que a gente vai estudar a noite toda, fritando a cabeça com conta, um monte de explicação nova. Daí, disso tudo, 20 minutos é o professor explicando incessantemente algo, assim, de que qualquer forma eu sei que eu não vou lembrar depois, e não vai ser cobrado depois, e que eu praticamente nunca vou usar. Então, sinceramente, nesses momentos, eu prefiro economizar de torrar a minha cabeça por 20 minutos e guardar pro que ele vai falar ainda nas horas seguintes, certo? Então, eu tô acostumada a fazer isso. Aí minha cabeça, ela começou a fazer isso com o episódio também. Tipo, meio que adormecer, né? Nas partes que eu achava que não era importante. Então, no começo do episódio, como eu não sabia que o diálogo era importante, eu tava prestando atenção
no contexto e tal, e tava escutando, mas não tava prestando atenção. Aí minha cabeça ela começou a fazer isso até eu perceber, né, que esse diálogo ia ter realmente importância. Que era assim mesmo os episódios, né? Foi bem esquisito no começo, mas depois, durante os episódios, foi me dando uma sensação bom esse estilo. Parece algo tranquilo, diferente de outras animações, que todo diálogo tem muita emoção, né? Esse tipo aqui eu gostei, é tranquilizante. Daí eu até falei pra Ju, nossa, tá parecendo um podcast que animaram em cima, que legal. Aí no dia seguinte eu fui pesquisar algumas críticas da série, e sim, mano, era realmente um podcast animado por cima. Mano, que show, meu. Não. Bom, eu nunca pensei que daria certo dessa forma. O máximo que eu conheço disso é o Nerdcast Stories, né? Não sei se vocês já viram isso daí. Bom, acho que sim. Ele. Ah, enfim. Que não tem nada a ver com esse formato de Midnight Gospel. É meio que incrível essa genialidade. Tipo. Ah, desculpa, meu. Eu costumo valorizar muito o trabalho das obras. Eu não tô querendo ser mais um babando ovos pra série, né? Falando que ela é genial e tal. É outro tipo de genial. Se ela é genial no sentido que todo mundo tá falando, isso eu não sei dizer, tá? É outra coisa. Eu tô falando que encaixar uma animação num podcast e ainda inserir uns elementos assim, interessantes que depois me deixa com essa sensação esquisita é genial. É nesse sentido. Eu costumo ficar olhando para as criações e fico impressionado com o trabalho em si, sabe? Tipo, quando eu vou jogar o novo Zelda, ou Animal Crossing, ou qualquer outro jogo bem feito, assim, toda vez. Eu não consigo de deixar ficar maravilhada com cada detalhezinho. Fico olhando assim, meu, os olhos brilham. Mas, assim, isso é engraçado, porque me faz parecer uma pessoa muito grata e que valoriza os pequenos detalhes das coisas, né? Mas na realidade eu sou uma pessoa muito frustrada. Eu ainda tenho que aprender a ter esse tipo de gratidão na vida. Eu percebi há pouco tempo essa minha frustração toda. Sempre soube e admitia que era frustrada nisso ou naquilo, mas umas semanas atrás, num dia ruim que eu tava tendo, na verdade, uns dias meio ruins, né? Conversando com a Ju, ela me perguntou: Yumi, tem algo que você não é frustrada na vida? Bom, mas então, isso não foi nada agressivo nem nada, a gente é muito aberta nas conversas, eu que tava falando, né? E essa foi uma pergunta sincera. Mas não é uma pergunta pra fazer pra qualquer pessoa, porque senão a pessoa pode ficar brava, né? Mas entre a gente de boa. Aí eu parei pra pensar, pra tentar responder pra ela. Tipo, claro que tem coisa. Eu já fiz muita coisa que eu tenho orgulho. É isso que eu queria falar. Mas aí eu percebi que realmente, assim, nada que eu já fiz ou tenha feito ou esteja fazendo, eu tô satisfeita. Nada. Tipo, mesmo aquelas coisas que eu pensava ter orgulho, que às vezes eu falava, né? Mesmo nessas coisas eu ainda sou frustrada, mano. Talvez por isso que eu seja uma pessoa tão amarga. Mas agora que eu percebi, eu vou estar tentando não ser tão ingrata assim, comigo mesma e com todo o resto. Voltando pra série, é muito esquisito que por mais que o assunto e a animação eles tenham sim a ver, é que tem muita gente falando nos vídeos de review que o assunto e o diálogo não tem nada a ver, que são desconexos e tal. O ambiente em questão e as coisas que vão acontecendo, se prestar atenção, não é à toa que escolheram aquela história para ser o cenário daquele diálogo. Mas, então, por mais que tenha sim a ver, né? Fica parecendo que ao mesmo tempo é desconexo. É engraçado. Você fica meio perdido no que prestar atenção. Se é no diálogo ou se é na animação de fundo. E às vezes você perde coisas básicas da história. Básicas mesmo, assim, que tá na cara. Na animação ou na conversa, tá? Qualquer um dos dois. Fica faltando uns fragmentos, sabe? Eu acho que o ideal realmente é assistir 2 vezes. Eu acabei vendo várias coisas que eu não tinha reparado da primeira vez e que estavam lá, mas a gente não viu porque tava fritando, tentando acompanhar o raciocínio, né? Cara, eu me identifiquei muito com a parte que o Clancy fala que tem uns acessos de raiva e tal. Tipo, eu também, mano. Ele diz tentar chegar na raiz das emoções através da meditação mindfulness. Para que, de certa forma, entre aspas, ele possa tentar controlar melhor essas emoções. Eu já li em vários momentos, em vários livros, né, sobre esse assunto de tentar ter consciência das nossas emoções, tentar percebê-las quando chegam.
Isso para que a gente não seja para sempre uma máquina de carne movida à mercê das nossas emoções. Porque quase sempre, muitas das nossas emoções, você pode perceber, tá? Parar para pensar. São as nossas emoções e hormônios, né? Que comandam as nossas ações, cara. É muito esquisito, muito louco. Se a gente parar pra analisar, falar, nossa, é real, meu. Algumas coisas é verdade, mano. A ideia aqui, dessa meditação e tal, o que ele fala, é perceber quando essas emoções estão vindo e qual ação nós vamos tomar a partir dessa consciência, né? Ou, assim, você vai deixar simplesmente a raiva tomar conta, né? Ou, sei lá, qualquer outra emoção. E fazer o estrago que tiver que fazer, sabe? Isso me faz pensar até num assunto delicado. Tipo, que eu penso isso com bastante frequência e tal. É sobre a depressão, né? Ela acontece, de fato, por conta dos hormônios. Mas e aí, mesmo sabendo disso, de que são hormônios, percebendo conscientemente essas emoções, os pensamentos disruptivos chegando, tipo, mesmo consciente disso, a gente vai estar sempre escravizado por esses fatores, tipo, sempre. A nossa consciência, o nosso livre-arbítrio, eles não contam de nada, nossa vontade, sabe? Tipo, essa questão de tomar ação a partir do momento que eu percebo o que está acontecendo no meu corpo, eu sei que é difícil, é muito difícil. Tipo, raras as vezes que eu realmente consegui controlar a raiva, por exemplo. E muitas vezes, mesmo percebendo, ainda assim, eu explodo e sigo em frente, sabe? Com a minha vozinha na cabeça falando, meu Deus, eu tô exagerando. Eu não precisava chegar nesse ponto. Não, não, não. Ah, a pessoa não falou isso, não. Ah, não. Ah, não, não. Ah, não. Não. Meu Deus, para, sabe? Mesmo eu percebendo que eu tô ficando brava, sentindo a emoção chegando, pensando conscientemente, não vou ficar brava, ou tipo, não fala isso, sabe? Não explode mais que isso. E mesmo assim eu explodo. Então, sabe? Deve ser esse que é o problema, né? Isso me leva a duvidar se realmente é possível a gente vencer, né, essas nossas coisas internas, que são as emoções, hormônios, etc. Eu quero acreditar que sim, que depende mais da nossa perseverança de continuar tentando, até pegar a prática de lidar com isso e não deixar minha vida ser levada à mercê de hormônios. Tipo, eu falei que são raras as vezes que eu realmente consegui controlar a raiva, mas teve vezes que sim, né? Por mais que sejam raras. Tipo, mano, eu tenho sonhos. Eu não vou deixar essas micromoléculas, esse monte de coisa esquisita me impedir, sabe? Sou eu que tenho consciência aqui. É esquisito pensar nisso. Como se o nosso autocontrole de nós mesmos fosse algo impossível, às vezes. Tem noção do quanto isso é contraditório? Tipo, como que nós, que somos nós, não teríamos controle de nós a partir do momento que a gente percebe o que acontece com a gente, o nosso corpo? Bom, eu acho, espero que vocês tenham entendido aonde eu quis chegar, né? Porque eu não me conformo com isso. E nem vou. Mas olha, eu sou especialista em porcaria nenhuma. Então, né, por enquanto. Então, eu não tô afirmando absolutamente nada aqui. Então, eu tô colocando apenas as reflexões que me foram surgindo, questões genuínas, assim, né, que eu realmente tenho dúvidas. Se você tiver algum conhecimento mais consolidado sobre, né, ou alguma opinião mesmo, pode deixar aí nos comentários, que aí na gravação do próximo, quem sabe eu falo sobre. Bom, a minha primeira impressão do Clancy foi de que ele era uma pessoa muito bem resolvida, né? Mora em um ambiente calmo, tranquilo, sem nada para se preocupar, apenas curtir cada dia. Levando seu projeto adiante aos pouquinhos dos videocasts dele, mesmo com um único inscrito no canal dele. Fazendo porque gosta. Inclusive, deu pra ver que ele é um cara que entende bem de meditação, pratica pra melhorar como pessoa, né? Mas ao longo dos episódios, deu pra perceber que, na verdade, ele vivia fugindo dos problemas reais dele. E era até negligente com algumas coisas. Eu percebi que era, tipo, igual a minha vida, velho.
tudo que eu mais quero e procuro é paz na minha vida, hoje em dia. E por isso que, inclusive, eu criei esse canal. Ele é sobre isso, compartilhar, trocar ideias sobre coisas que nos fazem bem, né? Em busca da felicidade, etc e tal. Tudo que eu mais quero na vida, tipo, é a vida do Clancy, praticamente do primeiro episódio só. Acordar, dizer bom dia pro nada, enquanto a música toca, olhar pros lados, não ter nenhuma perturbação, coisa pra se preocupar, poder levar meus projetos, me dedicar, né? E voltando assim pra realidade, eu me encontro agora na quarentena, né, como todo mundo, mas assim, sem entrar nenhum tostão novo no meu bolso, com os boletos chegando. Eu até antes tinha conseguido juntar uma reserva de emergência para mais ou menos 3 meses. Era para ser 6 meses, mas não deu para juntar tudo isso, né? Eu tava no caminho. Mas agora já tá acabando, né? E eu tô desempregada. Eu saio do emprego, primeiramente porque ela é uma empresa, tipo, que é uma personificação do assédio moral. O segundo é para poder me dedicar a um empreendimento pessoal que eu tava fazendo. Mas não deu quase um mês e chegou, tipo, coronavírus. Antes mesmo desse emprego, tipo, eu trabalhei bastante com costura, mas isso tava me fazendo muito mal. Mais mal que essa empresa do capiroto aí. É até ridículo quando eu tento explicar, porque eu não consigo. Eu chego nos limites da linguagem. Só a Ju entende o que acontecia, né? Afinal, era ela que me aturava nos dias ruins. Daí foi um esforço para conseguir parar de pegar pedido, principalmente por ter trabalhado tanto para criar uma reputação que eu conquistei, né, com o meu trabalho, e abandonei tudo em prol da saúde mental. Bom, fora essas questões financeiras, tem os trabalhos da faculdade, que os professores ficam arremessando PDF pra gente fazer, e que eu tô penando para conseguir, tanto pela dificuldade do exercício em si, né, quanto pela falta de amigos, por quem eu não posso pedir ajuda, quanto pela força de vontade, que tá muito difícil de conseguir fazer qualquer coisa nessa quarentena. Então, mesmo esse podcast mesmo, ele corre um grande risco de não sair. Então, se sair, ele quer dizer que eu consegui, mano. É isso aí. Se eu consigo, todo mundo consegue. Bom, minha casa, né, ela é uma bagunça, sério, tipo, eu preciso de ajuda, mano. Eu não gosto de bagunça, não gosto. Mas eu nunca consegui deixar nenhum aspecto da minha vida organizado. Sei lá, se souber, me deixa recomendações, né? E dicas, se souberem de algo, de algum canal, alguma dica mesmo. Daí tem a questão das não realizações, né? Não realizações. Meu primeiro canal, quase que abandonado, que não me faz bem mais. A faculdade que... e uma infinidade de frustrações, fora isso. Essa que é a realidade. Mas, na verdade, a gente quer ser ou mostra ser o Clancy do primeiro episódio, mas na verdade a gente é tudo o Clancy que vamos descobrindo ao longo dos episódios, né? E pra resolver isso, porque eu quero resolver, no meu caso, não tem como fazer tudo de uma vez. A gente tem que ir tentando arrumar cada aspecto da nossa vida, uma de cada vez. Calma, né? Sempre buscando melhorar, mas ao mesmo tempo aceitando quem nós somos. Afinal, assim, também não adianta viver criticando a si mesmo. A gente nunca vai ser perfeito. Enfim, mas isso é um assunto para depois, que ele é longo, né? Bom, se tem uma coisa que essa série realmente mexeu comigo lá no fundo, foi uma frase do último episódio. É assim: aceite onde você está, ao invés de desejar sempre estar em outro lugar. Obrigada se você conseguiu chegar até aqui. Se puder avaliar, fique à vontade para deixar qualquer comentário. Se gostou mesmo, eu só vou pedir para me ajudar a compartilhar. Afinal, essa é a única forma do canal ir para frente. E eu não quero que isso vire mais um item para minha lista de frustrações. Bom, olha, muito obrigada, até a próxima.